Bom dia a todos. De imediato, eu gostaria muito de agradecer ao ilustre juiz Carlos Gustavo Direito, que é o presidente do Fórum Permanente da História do Direito, pelo convite. E o que me animou bastante a vir foi justamente o fato de nós não nos conhecermos e o convite ter sido feito do ponto de vista intelectual. Não é? Isso é uma coisa que eu acho que é muito bacana, não é? E espero não decepcioná-lo, não é isso? Já que a gente está se conhecendo hoje. Eu gostaria também de agradecer ao ilustre juiz João Marcos Fantinato, que é o vice-presidente do Fórum Permanente de História do Direito, por aceitar debater um tema que é resultado da minha palestra. Então, o debatedor ele tem o árduo trabalho de buscar informações sobre esse aspecto em particular, que muitas vezes não é a área de estudo dele, para poder produzir um debate. Gostaria também de agradecer à senhora Denise Castelo Branco de Amorim, que é secretária aqui do Fórum, né, e responsável pela realização dos eventos, com quem eu mantive contatos nos últimos 2 meses. Muito obrigado também à senhora. E quero agradecer a todos vocês aqui presentes, né, e de coração espero que o que nós iremos, do que eu irei trazer aqui do debate, possa justificar muitos terem acordado tão cedo, enfrentado o rush aqui carioca, para estar aqui conosco. Então, vamos lá. Eu, quando recebi o convite para estar aqui no fórum, eu imediatamente me lembrei de estudos que eu havia feito do início da minha carreira acadêmica, não é? Foram quase 37 anos como professor em universidade. Comecei minha vida na PUC de São Paulo e passei os últimos 30 anos aqui no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, na área de História, não é? E o início dessa minha formação como mestre, como doutor, eu estive bastante envolvido com a Antiguidade Grega, e onde eu tive a oportunidade de ir por 6 vezes à Grécia, na Escola de Arqueologia Francesa de Atenas, porque dizia respeito aos estudos que eu ali realizava, né? E foi um momento bastante rico, porque também durante esse processo eu pude aprender a língua antiga grega, né? O que me ajudou no desdobramento dos trabalhos que vieram a seguir, que eram relativos a questões do judaísmo helenístico e do cristianismo mais originário, onde a documentação pesadamente está produzida e escrita no grego, o chamado koiné. E pensando um pouco nessas questões, e a ideia talvez original fosse falar um pouco do julgamento de Jesus, etc. e tal, eu tenho uma certa resistência, eu pensei em trazer um tema que poderia ser caro para vocês aqui, não é? Que é a ideia do surgimento dos tribunais de júri na Atenas democrática, não é? E a ideia é, em grande parte, chamar a atenção ou destacar que a ideia de tribunais de júri deve ser assumida de cara como algo extremamente revolucionário e que existiu muito pouco no longuíssimo processo histórico,
muito pouco, pelo menos de maneira pública. Funcionou de forma muito rara. Então, a existência de tribunais de júri, no tempo presente, não deve ser confundida, do ponto de vista do direito, como sendo uma prática que as culturas ou civilizações, não é, produziram. Não. Essa experiência que eu irei trazer aqui, não é, ela está restrita a um período de tempo muito específico, século V e IV, antes da Era Comum, ou, se preferirem, antes de Cristo. Essa ideia será absolutamente banida, né, de todo o chamado período helenístico, quando se instauram as realezas, né, do Império Macedônico, que vai ser subdividido. Essa ideia desaparece por completo de toda a República e Império Romanos. Essa ideia some, né, ao longo de todo o chamado do período medieval, né? Período moderno, boa parte disso aí também está fora. Então, são ideias que começam a ser retomadas quando, novamente, o princípio democrático volta a ser discutido com as revoluções americana e francesa. Então, entre a experiência que eu vou trazer aqui e a retomada da ideia de que o pletos, o povo, tem condições de participar diretamente de um tribunal e a sua opinião ser decisiva para absolver ou para culpar alguém, não é? Isso não existe, tal pressuposto não pode ser assumido fora das bases democráticas. E, no longuíssimo processo histórico, a forma de governo chamada democracia, ela é muito mais rara do que a regra. A regra são formas de governo do tipo oligárquica, monárquica ou aristocrática, mas jamais a democracia. Então, o perigo, e eu acho importante chamar a atenção logo nesse início, o perigo é nós assumirmos a ideia de que a democracia é a melhor forma de governo para se gerir uma nação. Esse pressuposto, ele depende muito das revoluções americana e francesa. Não? Ele está longe de ser a regra, muito longe. Então, eu vou pegar o estudo de caso em Atenas. O ponto de partida são dois trabalhos que são bastante conhecidos na língua portuguesa, não é? Um trabalho de Michel Foucault, conhecido como Conferência 2, numa obra chamada A Verdade e as Formas Jurídicas, publicado aqui pela editora Anal, em 1999. E de Jean-Pierre Vernant, Édipo sem complexo, onde o autor está respondendo a um princípio também muito amplamente dominado aqui pelas ideias oriundas da psicanálise, né? No livro chamado Mito e Tragédia na Grécia Antiga, publicado pela Brasiliense em 1988. Então, o princípio, a base das ideias que vão ser aqui ampliadas, advém de dois importantes autores franceses, cujas obras estão em português. Algumas questões introdutórias, e antes de entrar nelas propriamente, é chamar a atenção do seguinte: sob muitos aspectos, falar ou pensar em história antiga para estudantes
do período mais contemporâneo e principalmente para estudantes do direito, pode ser algo divertido, não é? Por que divertido? Porque enquanto hoje nós temos códices, não é? Ou melhor, códigos bem estabelecidos, bem constituídos, pautados, não é? Em longos estudos e numa longa tradição, no caso antigo grego, nós não temos nenhum grande código penal, civil, não é? Nós não temos isso. Não é? Nós temos exímios oradores, não é? Como Isócrates, como Zeus, como Andócides, mas não temos um código, ou não temos trabalhos específicos produzidos pelos antigos gregos que deem conta de falar sobre tribunais populares, ou o tribunal do Areópago, ou qualquer outro tribunal, né, existente lá. Então, pode ser risível, ou pode ser até uma história engraçada, não é? O fato de se querer falar sobre um tribunal, uma ideia, mais do que um tribunal, uma ideia, a partir de textos literários, e, no caso em particular, de uma tragédia. Não é? Mas eu volto à questão introdutória. Durante quase 2 séculos, sob democracia, que Atenas viveu sob democracia, nós não temos nenhum grande filósofo, nenhum grande sofista, nenhum grande historiador antigo gregos que tecessem elogios à democracia. Ao contrário, toda a base filosófica antiga, Platão, Aristóteles, por exemplo, né, todos eles são antidemocráticos. Todos. Todos os trabalhos de história, a começar por Heródoto, Tucídides, Xenofonte, nenhum desses autores tinha simpatias para com a democracia. Volto a insistir, não é? É mais fácil inserir esses autores em outros campos políticos do que propriamente como democratas. Não é? Então, um dos raros trabalhos produzidos em quase 200 anos de experiência democrática em Atenas é uma tragédia que, para nossa sorte, quase todos já ou leram ou conhecem a historinha, que é Édipo, Rei, ou, um título mais adequado, Édipo Tirano, né? Uma tragédia escrita por Sófocles entre 440 a 430 antes da Era Comum. Então, não se tem grandes intelectuais antigos que se debruçaram sobre esse tribunal de júri. Incrivelmente, né, a julgar, e aí as traduções muitas vezes não nos ajudam, né, porque a gente perde o sentido de que quase 60% do vocabulário grego utilizado por Sófocles advém, né, do universo jurídico. Então, nós sabemos, né, que o conteúdo ou o cerne da tragédia Édipo, Rei, né, diz mesmo respeito a uma preocupação desse tragediógrafo, né, preocupado em colocar em cena aquilo que o público que assistiu conhecia perfeitamente bem, o funcionamento de um tribunal. Mas vejam, no longuíssimo processo histórico, como as coisas mudaram um pouco de mão, né? Muito impactados, nós, pelas ideias de Freud, que vai ver, inclusive, um complexo chamado de Édipo, lendo essa tragédia, o que ficou para nós é o desejo do filho matar o pai para poder viver com a mãe. Mas essa leitura
ela é estritamente contemporânea, não é? Mas é com essa lente que, quando eu falo de Édipo Rei, dispara o gatilho a iluminar o que seria, então, essa historinha. Então, essa história não diz respeito a um indivíduo que deseja matar o pai para casar com a mãe. Não é isso que a historinha está nos contando. O mito, pela forma como Sófocles o trabalhou e pelo vocabulário jurídico, que é fácil de ser identificado quando comparamos o grego de Sófocles com o grego de Demóstenes, o grego de Ésquines, que são oradores, indivíduos que atuaram em tribunais, não é? O vocabulário técnico usado por Sófocles é o mesmo vocabulário técnico usado por esses oradores. Então, o público que assistiu à peça, na sua primeira versão, não é? Entre 440 e 430, esse público, não é? Ao ouvir o grego sendo mencionado pelas personagens, sabia que o vocabulário que estava ali era próprio dos tribunais. Não era o grego utilizado na rua, no cotidiano. Então, tem algo que é bacana e que muitas vezes a tradução, né, na passagem do grego para o português, isso se vai, não é? Então, é lembrar também, e aí eu já começo, aí vocês podem acompanhar, lembrar que quando nós lidamos com literatura, né, nós estamos diante sempre de um documento particular, porque tem autoria, não pode ser confundido com um documento público, não é? Mas no caso de uma tragédia, né, como o público teve contato, nós chamamos de circulação pública. Então, esse é um princípio metodológico. Eu não vou poder confundir o que Sófocles está falando com o que os atenienses tinham em mente sobre. Há um descompasso aí, não é? Normalmente, se vocês vão assistir ou discutir um tratado de filosofia de Platão, não é? A conclusão é nossa, como os gregos eram inteligentes. Não é? Não. Como Platão era inteligente. Porque a própria lógica dos diálogos já deixa claro o que ele é. Não é? Então, Sócrates vai na casa de alguém, olha, já não está mais no universo público, é um universo privado, e lá, com um seleto grupo de indivíduos, ele debate ideias. A imensa maioria dos contemporâneos de Sócrates nunca tiveram acesso a nenhuma dessas discussões ali tratadas. Então, não são os atenienses ou os gregos inteligentes, não é? Porque aquilo é um documento particular. No caso desses tratados, de circulação restrita. No nosso é diferente. Nós temos uma tragédia produzida por um indivíduo, um documento particular, tem autoria, não é? E de circulação pública. O público, o pletos, o demos, o povo, pôde ter acesso, pôde conhecer o que ali seria tratado. Não é? É um documento raríssimo porque elogia a democracia. Algumas questões ainda introdutórias. Não é? A tragédia vai evidenciar alguns procedimentos presentes nos tribunais da polis ateniense. Se preferirem, podem tirar polis e colocar cidade-estado ateniense. Não é? Convocação de testemunha e interrogatório dessas testemunhas. E isso vai trazer uma nova configuração. Mas entendam,
não é, o que está em jogo. O que está em jogo não são pessoas participarem de um tribunal na condição de juízes. O que está em jogo, e é revolucionário, é a ideia que sustenta o princípio de colocar pessoas não técnicas para darem um veredito. É o pressuposto, e isso vai ser acompanhado ao longo da nossa discussão aqui, é um pressuposto que eu chamaria revolucionário ou paradigmático, um antes e um depois dele, não é? Que é a ideia de que a verdade, ela está fragmentada. A verdade não é mais, como no Egito faraônico, não é? Do faraó, 3.000 anos. Quem estabelece a verdade é o faraó. Ele é Deus na sua forma humana. A verdade não é como pensavam, né, sumérios, babilônicos, persas, onde a verdade é instaurada pelo rei que está imbuído da divindade e emite o veredito. Não. Algo de surpreendentemente novo ocorre no processo histórico, nessa transição do sexto para o quinto séculos, antes da Era Comum, e normalmente a historiografia associa a própria experiência democrática como que pulverizando a verdade. A verdade não é mais um princípio do Deus. A verdade não é mais um princípio de um Kalós Kagatós, de um belo e bem-nascido, de um homem rico. A verdade não é do povo. A verdade sobre um acontecimento só pode ser plenamente reconstituída se testemunhas oculares forem chamadas. Então, o que se tem, na minha percepção, de valorizar do ponto de vista de um tribunal de júri, não é o fato de pessoas do povo, da sociedade, integrarem ele, mas a base que permite essa integração, que é a verdade multifacetada. Pessoas de diferentes estratos sociais, de diferentes estratos econômicos, não é? São chamadas, convocadas a dizerem o que sabem sobre o acontecimento. Esse é o fato paradigmático ou revolucionário. E é isso que vai fazer com que essa experiência seja muito mais rara do que a regra dentro do que nós convencionamos chamar a história do pensamento ocidental. Porque admitir que a verdade, não é, ela está pulverizada é esvaziar o poder de todo e qualquer rei. É esvaziar o poder de todo e qualquer papa. É esvaziar o poder de todo e qualquer líder que venha aparecer. Porque eles tenderão a chamar para si as decisões. E o princípio fundante de um tribunal de júri é que ninguém é, por si só, dono da verdade. Ela está pulverizada. Então, a busca da verdade na esfera pública, ela instaura, por si só, o predomínio do público sobre o privado. Não é? Então, um fato, um crime que possa ter acontecido na casa de alguém, não é? Aquilo que ocorreu na esfera privada, o público vai intervir e vai deliberar e vai determinar, se possível for, culpados. Então, a esfera pública ganha predomínio, ganha autonomia, ganha autoridade para intervir na esfera privada. Não é? E é isso que trata o nosso documento. A trama contida na tragédia gravita em torno de um crime de sangue.
o assassinato do antigo senhor de Tebas, Laio. E aí eu conto rapidinho, para quem ainda não leu ou não conhece, um pouco desse mito, só para entender agora os desdobramentos que vão vir aí. Laio vai consultar no santuário de Apolo, em Delfos, vai consultar o Deus, porque ele quer ter um filho. E o Deus diz a ele o seguinte: olha, não tenha filho não, porque se tiver, ele vai te criar um grande problema, ele vai te matar e, como consequência, né, virão acontecimentos terríveis. Então Laio sabia desde o início que ele não poderia ter filho. No entanto, ele desposa Jocasta, e eles têm um filho. Então, logo o menino nasce, há uma decisão de Laio de entregar o menino a um pastor de condição escrava e esse pastor deixá-lo, né, para morrer nas montanhas. Como o pezinho, o menino é amarrado, logo recém-nascido, com uma corda na altura dos tornozelos, ele vai produzir um certo aleijão no pé. Por isso, Édipo, né, é uma etimologia, né, que diz assim: o que tem os pés inchados. Né? Então, já denota um defeito, um problema físico no pé. E o pastor, por um motivo que ele vai explicar, o pastor, ele não mata a criança, ele entrega para um outro pastor e esse pastor leva essa criança embora. E essa criança posteriormente vai crescer e vai encontrar Laios num caminho que eu já vou falar. Então, o mito era de conhecimento de todos os atenienses. Todos os atenienses conheciam a historinha. Portanto, não havia necessidade de nota de rodapé. O que moveu os indivíduos a irem ao teatro, assistirem àquela tragédia, é o que Sófocles vai nos contar de novo sobre esse mito que nós ainda não sabemos. Ok? Então, olha que interessante. Todos conheciam essa história. No entanto, um tragiógrafo toma a decisão de recontá-la à luz do que nós queremos aqui discutir. No caso de mortes envolvendo familiares, um familiar matando o outro, e no caso, um parricídio, né, o tribunal do Areópago não tinha muita saída, não é? Se culpado, aquele autor era condenado à morte, ok? Então, uma nódoa, uma mancha, está ali pairando o que a gente chama de miasma ou miasma. Né? O que é o miasma? O miasma é uma espécie de nódoa, nuvem, que impede, pelo crime praticado, que homens e deuses continuem a se comunicar por meio de sacrifícios, por meios oraculares. Não é? Os deuses não querem nem contato com os homens. Então, quanto mais cedo for resolvida aquela nódoa, quanto mais cedo os tribunais agirem no sentido de aplacarem aquele crime, não é, com uma condenação, mais rápido as relações entre o divino e o humano voltam a fluir, voltam a seguir o caminho. Né? Então, as penas aplicadas em tribunais, elas têm uma função de fármacon, da ideia nossa de remédio, de farmácia. Né? Quando o juiz aplica a lei, quando o juiz aplica a decisão,
ela funciona como um fármaco. Ela tem o poder de curar a sociedade. Porque uma prática delituosa que é cometida, não é? A justiça, quando age e pune aquele que praticou o ato ilegal, não é? Essa decisão, na cabeça desses antigos gregos, tinha a função de purificar a sociedade, de limpá-la e garantir o ritmo da vida. Também um assassinato, como é o caso em questão, um assassinato também feria, né, ou colocava, era um atentado contra os homens e contra os deuses. Já falei um pouco disso, né? Se sangue correu, tem punições aí, né? Então, o que Sófocles vai trazer não é tanto a história do mito em si, mas como o que procedimento foi adotado para se saber que Édipo era o autor da desgraça que caía sobre a cidade de Tebas. Como Édipo poderia saber que ele matou o pai? E como ele, Édipo, poderia saber que estava casado com uma mulher que, na verdade, era sua própria mãe e, ao mesmo tempo, os seus filhos, eram um total de 4, 2 homens e 2 mulheres. Como ele, Édipo, poderia saber que, ao mesmo tempo que ele era pai dos filhos, ele também era irmão? Como Iocasta poderia saber que, ao mesmo tempo que ela teve 4 filhos, aqueles meninos e meninas eram filhos e netos? Percebam a confusão? Está tudo errado ali. Uma das formas de se medir a passagem do tempo, na imensa maioria das culturas antigas, e também medievais e modernas, não é? São as genealogias. Um homem e uma mulher casam-se, são pais, são avós, são bisavós. Olha o tempo passando, né? Então, tem uma nódoa aí também praticada. Como pode um indivíduo, ao mesmo tempo, ser pai e irmão de crianças geradas? Como pode uma mulher ser, ao mesmo tempo, avó e mãe? O tempo parou. Por isso, a justiça, quando age, tem um fármaco. Ela precisa resolver isso, essa nódoa. Senão o tempo não anda. O tempo está parado. Se o tempo está parado, os deuses também não estão intervindo. Então, isso é que Sófocles quer discutir. Esse é o papel de um tribunal na cabeça desses antigos. Vamos situar, por esquemas, 5 situações. A tragédia de Sófocles diz que Laio foi morto no seguinte lugar, onde 3 estradas se encontram, Triplais, Amaxtóis. O primeiro quadrinho, lá em cima, eu procurei colocar as 3 estradas, ou 3 caminhos, que se encontram num ponto de interseção, não é? Acompanham? Agora, para o lado esquerdo de vocês, eu estou olhando pelo lado de vocês. Na linha de baixo, há uma transformação de 3 estradas que se cruzam para uma encruzilhada nossa, para que ficasse um pouco mais claro o que eu quero dizer. Laio foi morto. Eu vou só descer um pouco, está me incomodando. Não sei se vocês estão vindo comigo aqui. Será que tem um microfone de mão? Não precisa. Eu falo alto.
Então, a lógica, só para vocês entenderem o procedimento, a lógica é essa aqui, ó. Daqui para cá, daqui para cá, para lá e para cá. Então, reparem, a estrada em que Laios vai ser morto é uma interseção de 3 caminhos. Apenas para adequar a nossa percepção de encontros de caminhos, né, eu estou trazendo para uma encruzilhada. Eu trouxe como se fosse uma encruzilhada. Então, Laios saiu de Tebas com uma pequena comitiva. Ele mais 4 escravos. Ele, num carro puxado por cavalos, encontra um homem nessa encruzilhada aqui. Ok? E aqui ocorre um incidente. Laios manda que um homem saia do caminho porque ele quer passar. Esse homem reage a uma luta. Laios vai morrer. Parte da comitiva de Laios vai ser morta por esse homem e apenas um indivíduo foge. É esse 4 aqui. Não é? Então, o homem que praticou o crime, que matou Laios e outros indivíduos, ele tem 4 possibilidades de fuga, localizando-se no centro da encruzilhada. Que caminho esse homem escolheu? Ele pode ter seguido para cima, para lá, para cá ou para cá. Então, o que Sófocles está estruturando na sua tragédia é: se o crime praticado nessa interseção de caminhos foi exatamente aqui no centro, e o assassino pode ter escolhido 4 rotas de fuga, o crime só será resolvido se as 4 rotas de fuga forem fechadas. Isso é, não é? Fazer com que o assassino retorne ao local e entenda o crime que ele praticou. Compreenderam esses esquemas aqui? Essa é a chave, essa é a base da montagem do tribunal. Então, os juízes precisarão saber, não é, como fechar as 4 possibilidades de fuga, reinserindo, não é, por meio de testemunhas oculares, tudo o que aconteceu aqui. Então, comecem a perceber que diferentes indivíduos testemunharam as coisas que estão aqui. Então, essa é a ideia, eu retorno para cá. Há uma máxima antiga grega que diz: para todas as coisas, há sempre 2 opiniões contrárias entre si. Para tudo. Tá? Há em torno da trama 2 diálogos que marcam tomadas de decisão. O primeiro diálogo, né, diversos suplicantes, tendo à frente um sacerdote, dirigem uma súplica a Édipo. Édipo é o senhor da cidade. Né? Por isso, ele não pode ser rei. O título original é tirano. A fim de que o tirano descubra a causa da peste que assola Atenas. A peste pode ser qualquer coisa. Né? O importante é dizer que há uma nódoa impedindo que deuses e homens continuem a se comunicar. E esses suplicantes se dirigem a Édipo assim: se tu deves reinar sobre esta terra, como tu reinas nela agora, melhor governar uma terra que tenha gente
do que sobre uma vazia. Édipo lhes responde: pus em prática o único recurso encontrado no exame cuidadoso. Enviei o meu cunhado, Creonte, filho de Meneceu, ao santuário de Febo, que é Apolo, em Delfos, de modo que ele possa saber o que devo fazer ou dizer para proteger esta cidade. Só como uma lembrança rápida, não é? Apolo faz parte daquelas raras divindades que conhece o passado, o presente e o futuro. Então, consultar, não é, Febo ou Apolo é uma forma de buscar resolver, não é, o problema. Édipo, portanto, busca reconstruir o que aconteceu. Ele parte em busca do assassino de Laio. O procedimento que ele adota é a investigação. A referida tragédia de Sófocles, a partir deste ponto em diante, ganha contornos de um tribunal. Com relação ao assassino, Édipo determina. Olha o que ele já está determinando como tirano, porque assim que era no Egito, assim que era na Pérsia, na Babilônia, assim que era em todos os lugares onde o pressuposto da verdade demanda do déspota. Aquele que for culpado, eu proíbo a todos, onde detém o poder e ocupa o trono, que o acolham, que lhe dirijam a palavra, que o admitam as preces e sacrifícios aos deuses, e lhe deem da água lustral. Eu quero que todos repilam de suas casas, por ser uma impureza para nós, como acaba de revelar-me o divino oráculo de Delfos. Porque Creonte voltou lá do santuário. Eu acho que desculpa, acho que eu pulei aqui. Seria legal, né, que Creonte vai então conversar lá em Delfos e volta, e ele diz a Édipo: Febo soberano nos ordena, em termos claros, que expulsemos uma nódoa, o miasma, como que alimentada por este solo, e não sustentemos até ficar insanável. Édipo, perplexo com o exposto, quer saber: como ela será expurgada? De que natureza é o problema? Creonte lhe responde: pelo desterro, ou cobrando a morte pela morte. O que flagela a cidade é aquele sangue. Édipo, ainda perplexo, quer saber: mas quem é o homem cuja sorte o oráculo está revelando? Creonte o coloca a par dos acontecimentos passados. Outrora, Senhor, antes de assumires o poder nesta cidade, reinava Laio sobre ela. Ele foi assassinado, e o Deus agora diz-nos claramente para punir os seus assassinos, quem quer que eles sejam. Édipo então propõe: eu devo começar de novo e iluminar a obscuridade. Olha o vocabulário desses caras. Febo está certo, e você, Creonte, está certo em mostrar este assunto em favor de um homem morto. Então, Édipo promulga lá a sentença lá do que vai acontecer com o indivíduo, né? Que, em resumo, o assassino deverá ser banido de Tebas, não terá acolhimento, absolutamente coisa nenhuma. O procedimento, então, adotado por Édipo para alcançar a verdade dos fatos é o interrogatório de testemunhas, e ele chama a primeira testemunha a depor. É um adivinho, um homem que é cego, porque ele viu, ele não nasceu, Tireses não nasceu cego, ele via, até que, né, se depara com uma deusa, né, Afrodite, e ele a vê nua. E a deusa, né, diz: bom, eu vou te fazer um homem cego, porque o que você viu era um interdito, era proibido. Mas esse adivinho, né, mesmo cego, ele tem coisas a dizer. Por solicitação de Creonte, Édipo manda chamar Tireses. O Coreuta concorda com essa decisão
Eu acho que ele, Tiresias, tem uma visão muito próxima de Febo. Se ele for inquirido, meu senhor, poder-se-á compreender melhor. Só ele, entre os mortais, tem a verdade encravada. Esse é um juízo de valor. Após um ríspido diálogo entre Édipo e Tiresias, este último, o adivinho, declara ao primeiro: o homem que tanto procuras, com tuas ameaças e proclamações sobre a morte de Laio, encontra-se aqui mesmo. Passa por estrangeiro residente. Descobrirão depois ser um tebano autêntico, ainda que esta felicidade não lhe traga satisfação. Cego depois de vidente, mendigo em lugar de opulento, tomará o caminho da terra estrangeira, tateando à frente com um cajado. Apurar-se-á ser pai e irmão dos filhos com quem vive, filho e marido da mulher de quem nasceu, rival incestuoso e assassino do seu próprio pai. Entra, Édipo, e vai pensar nisso. Lembram da historinha, do resuminho que eu fiz? Édipo nasceu, Laio mandou que matassem ele, o escravo que deveria ter matado ficou com pena, o escravo pastor, passou para um outro pastor que levou embora. E Édipo vai ser criado na cidade de Corinto. Um dia, ele está bebendo lá com os amigos, né? E um deles, já bêbado, e todos ali estavam bêbados, né, disse: Édipo, você pensa que seus pais são os senhores de Corinto? Você está enganado. Eles não são seus pais, você é filho adotivo. Édipo, depois curado do porre, disse: será que isso é verdade? Ele foi a Delfos, ao santuário. E quando Deus vai vendo ele entrar no terreno sagrado, no Têmenos, o Deus diz: aqui não, maldito. O Deus proíbe Édipo de entrar no santuário. Aqui não, maldito, porque você vai ser aquele que matará o pai e desposará a própria mãe. Édipo não aceita esse destino. No grego, destino é moira, M-O-I-R-A, moira. É bem diferente do destino cristão. Não é? O nosso destino é ser feliz, é uma coisa pronta e acabada. Você não luta contra ele. Mas o sentido de moira, muitas vezes traduzido como destino, é um pouco diferente. O Deus determinou ou disse: aqui não, maldito, porque você vai matar o teu pai e vai desposar a tua mãe. O Deus fala para Édipo. Tudo que Édipo tem de referência são os pais que moram em Corinto. E ele diz: isso eu não quero para mim. Olha a moira funcionando. O indivíduo tem direito a escolher, muito embora vá abraçar lá no final o que o Deus falou. E ele toma o caminho em direção a Tebas. Indo para Tebas, numa encruzilhada, ele encontra um homem opulento, poderoso, e tem uma discussão, e o resultado dessa discussão é que esse homem poderoso vai morrer. Muito obrigado. Esse homem vai morrer. Outros indivíduos vão morrer, e apenas um vai fugir e vai embora. Édipo não soube, em nenhum momento, que ele matou o pai. Ao contrário, quando ele chega nas portas de Tebas, ele encontra uma efígie que diz assim: decifra-me ou devoro-te. Qual é o homem que quando nasce, ou melhor, qual é o ser humano, ou qual é o animal que quando nasce anda com 4 pés, quando cresce anda com 2 e quando envelhece anda com 3? Então Édipo vai e diz: é o homem. Bom, então ele mata a efígie e entra em Tebas.
E em Tebas já havia sido decretado que quem matasse aquele animal, né, desposaria a viúva do rei, lá do Senhor. Então, ele nunca soube de que ele estava indo cumprir aquilo que o Deus determinou. Então, Tiresias é o primeiro a dizer para ele, né, o homem que há tanto procuras com tuas ameaças e proclamações, encontra-se aqui mesmo, passa por estrangeiro residente. Édipo achava que era de Corinto. Descobrirão depois ser um tebano autêntico, ainda que esta felicidade não lhe traga satisfação. E vai por aí. Bom, Édipo ficou enlouquecido, né, sentiu aí algo de ruim, e ele continua a busca pela verdade. A verdade dói, e ele vai correr atrás dela. A segunda testemunha chamada a depor por Édipo é Iocasta, a própria esposa. Não é? Ela, procurando inocentar Édipo, seu marido, das acusações de Tirésia, diz o que sabe sobre o assassinato de Laio. Um dia, trouxeram a Laio um oráculo, não do próprio Apolo, mas de seus servidores, segundo o qual ele haveria de ser morto pelo braço de um filho que nasceria dele e de mim. Laio, porém, ao que consta, veio a ser assassinado por salteadores estrangeiros, no lugar onde 3 estradas se encontram. Quanto ao filho, não constava 3 dias de idade, quando Laio lhe atou os pés pelas juntas e o deu para ser lançado num lugar ínvido da montanha. Assim, Apolo não conseguiu nem que o menino fosse o matador do pai, nem que Laio fosse morto por um filho. Horror que temia tanto. Era essa, não obstante, a ameaça das vozes proféticas. Édipo, apavorado com as palavras de Iocasta, exclama: que súbito desnorteio em minha alma e que abalo em minha mente. Mulher, enquanto falavas, Iocasta, atônita, pergunta-lhe: que inquietude te fez repetidamente dizer isso? Ao que Édipo lhe responde: parece-me ter ouvido de ti que Laio teria sido assassinado no lugar onde 3 estradas se encontram. Infeliz de mim. Receio ter lançado há pouco sobre mim mesmo, sem o saber, terríveis imprecações. Então, uma segunda testemunha fecha a rota de fuga de Édipo, o reinsere lá na encruzilhada. Tiresias já fez isso, Iocasta já fez isso. Não. Édipo pergunta a Iocasta quem havia lhe dado a notícia da morte de Laio, e ela responde: um escravo doméstico, o único que conseguiu voltar a salvo. Tão logo ele chegou aqui e viu que estavas tu no trono e Laio estava morto, ele tocou a minha mão em súplica, suplicando-me que o enviasse aos campos a guardar os rebanhos, a fim de estar o mais longe possível do espaço urbano. Édipo, então, manda chamar esse escravo, que foi testemunha ocular de tudo o que se passou. Só que entre esse escravo vir lá do campo e dizer o que sabe, chega um mensageiro da cidade de Corinto e vai dizer a Édipo uma historinha. Trata-se de um ancião que vem anunciar a morte de Pólibo, senhor de Corinto e supostamente pai de Édipo. Ele aparece no intervalo entre o chamar o escravo da comitiva de Laio, o único sobrevivente,
que se encontra no campo à presença de Édipo. O senhor de Tebas, após receber a notícia do mensageiro, continua receoso. O mensageiro lhe pergunta sobre o motivo da angústia. Édipo lhe responde que é o oráculo de Lóxias, Apolo. O mensageiro involuntariamente lhe confessa: ora, meu senhor, por que não te livrei ainda desse medo? Tanto mais que vim com propósitos amigos. Não tens razão nenhuma de temer. Pólibo não tem nenhum laço de sangue contigo. Saibas que ele te recebeu das minhas mãos como um presente. Eu me achava numa saliência do Citerão, uma montanha. Édipo pergunta-lhe: por que você viajava naquela região? O mensageiro lhe responde: eu cuidava dos rebanhos que pastavam na montanha. Édipo então observa: era, pois, um pastor transhumante assalariado? O mensageiro lhe revela uma importante informação: eu não te achei. Outro pastor deu você para mim. Eu acho que ele dizia ser um dos homens de Laio. O mensageiro de Corinto, outrora pastor, encerra mais uma possibilidade de fuga de Édipo. Ele fornece importantes dados para a elucidação da verdade em torno do assassinato de Laios. Por fim, a última testemunha é o escravo pastor que viu acontecer o assassinato. Édipo, voltando-se para o mensageiro de Corinto, interroga-o: pergunto primeiro a ti, Coríntio, aludias a este, apontando para o escravo doméstico? O mensageiro responde: sim, a esse mesmo que você tem diante de ti. Édipo insiste. Vejam, Édipo é o juiz, né? Insiste para que o escravo diga a verdade. Este então diz sobre o recém-nascido: era alguém da casa de Laio, parece que era seu filho, mas tua esposa lá dentro poderia te dizer melhor como foi. Ela me entregou a criança para que eu a matasse. Iocasta estava com medo das más profecias. Elas diziam que a criança mataria os seus pais. O escravo, a partir deste momento, deixa Édipo sem qualquer esperança. Como resultado dos interrogatórios das testemunhas, temos aí as ações. Iocasta tira sua própria vida. Ela precisa morrer. Lembre-se da lógica do pensamento antigo grego, a noção de tempo. Uma figura não pode ser duas ao mesmo tempo. Ela não pode ser avó e mãe ao mesmo tempo, dos mesmos filhos. Não é? Édipo vaza os olhos. Ele não proclamou lá atrás que determinava, não é, que o indivíduo ficasse cego, etc. e tal? Fura os olhos para não ver a própria barbaridade que cometeu. Na condição de cego, ele vai vagar pelo mundo. Cumpre-se assim as suas próprias imprecações, bem como o vaticínio de Tiresias: cego depois de vidente, mendigo em lugar de rico. Deixa eu ver se eu já estou indo para o final. Sim. Então, se nós tivéssemos que voltar para aquela encruzilhada e as 4 possibilidades de fuga, reparem como foi restabelecida a verdade. E por isso, revolucionário, o representante do Deus, o adivinho Tiresias, falou. Iocasta, representando a realeza, tal como era no Egito e em outras realezas pela antiguidade mediterrânea, ela também disse o que sabia. O mensageiro que veio de Corinto, representando o Pletos, o Demos, também disse o que sabia. E, por fim, o Doulos, o escravo, também disse o que sabia. E no direito grego, o escravo é chamado a depor. Ok? Então,
4 campos diferentes e constitutivos da sociedade ateniense depuseram sobre o que aconteceu, proporcionando ao tribunal a reconstrução de uma verdade. Então, as 4 possibilidades de fuga de Édipo foram fechadas quando esses depoentes lá compareceram e disseram que sabiam. Como conclusão, a tragédia Édipo Tirano traz a dimensão da verdade, aletés, que é boa em grego, não é? Aletés, letés é lembrança, não é? É esquecer. Aletés é o não esquecimento, é a ideia da verdade. Então, Édipo traz a dimensão de verdade como sendo fragmentada em diferentes partes. Somente após estas partes serem reunidas, ela poderá ser restabelecida. Esse é um princípio caro e que nós estamos vivendo essa experiência, né? E não devemos confundir que esse pressuposto seja predominante na história. Vivemos um momento fantástico. A sua apresentação no teatro está diretamente relacionada ao contexto de aparecimento e desenvolvimento dos tribunais populares ou de júri na polis ateniense. Está ocorrendo ali por volta de 440. A ideia da verdade como fragmentada é marcadamente democrática e revolucionária. Deve-se considerar, a partir de uma perspectiva comparada, como ela é percebida, por exemplo, a ideia de verdade, no Império Persa, no Egito Faraônico, na República Romana, né? E não deve ser perdido de vista a novidade por ela instaurada na história do pensamento político ocidental. Então, é isso. Muito obrigado.